que agora, na verdade, agora eu tô no concurso, né? Eu estava me preparando para o concurso, fazendo tudo isso, agora eu tô lá com os filhos. Você vê, eu estudei bastante, eu com a minha esposa na internet, lá no Instagram, a gente faz cursos e dá aulas para isso, para harmonia familiar, para solução de problemas familiares, de casamento, de criação de filho e várias outras coisas, de um domínio que a gente foi tentando conquistar, como tudo, né? Como exatamente o que a gente está fazendo aqui. E que as pessoas tentam, junto com vocês, fazer nos concursos que vocês dominam e as ajudam a dominar um pouco aquela área, assim, sabe? Então, as coisas nasceram por aí e você vê, foi encaminhando praticamente junto com a Marinha. Aí, depois, eu formalizei isso através de uma licenciatura em filosofia. Isso em que ano, Mate? Que idade o senhor tinha nessa época? Isso já na época ali de final da escola naval e tenente. Aí... E você já consumia muito livros dessa área de filosofia? Muito. Cara, olha o que eu fazia em finais de semana do Colégio Naval. Eu quando me apaixonei por essa área, e eu ainda não sabia muito bem o que era, eu fazia o que depois eu aprendi, vi com o Olavo de Carvalho, que ele chamou de mapa da ignorância. O que eu fazia? Eu ia para a Saraiva do New York, lá na Barra, eu nem sei mais se tem, né? Porque hoje em dia a gente vê tudo pela internet. Até, né? A Saraiva até faliu, não faliu? Eu não sei como é que está. Eu sei que tem sumido, né? As lojas físicas. Sim. Cara, eu ia para lá, assim, nos meus finais de semana, às vezes, e passava o dia e pensava assim, cara, hoje eu vou ler 50 prefácios de 50 livros de sociologia. Porque um bom prefácio, teoricamente, ele tem a tese principal do livro e o argumento principal que o defende. Então, eu dava uma mapeada nas coisas, tipo, mapeava toda aquela área ali do mar, via onde tinha o meu petróleo e mergulhava ali para fazer a prospecção. Então, eu escolhia. Falei, cara, na área de sociologia, isso aqui me chamou a atenção. Isso me ajudou muito a ter abrangência, assim, nas coisas que... A gente fala muito na Marinha, um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade, né? Uhum. Então, eu estava buscando o oceano de conhecimento para saber onde eu ia mergulhar nas águas mais profundas, assim, sabe? E aí me chamou muito a atenção essa área aí de psicologia, filosofia, e as coisas foram acontecendo muito naturalmente nisso, porque não era comum, nessa época, que um cara da minha idade soubesse o que eu sabia de filosofia e teologia e psicologia. Então, naturalmente, quando eu encontrava pessoas que viviam mais essa área, sobretudo isso acontece muito em território religioso, né? Então, por exemplo, o padre lá do Colégio Naval, ele me pedia para dar umas palestras lá para ele, no grupo católico. Aí eu dava palestra para aquela ali. Aí uma pessoa via, falava assim, pô, você pode dar palestra lá no crisma da minha paróquia? Aí eu ia dar palestra no crisma da minha paróquia. Aí eu, pô, você pode dar palestra lá, não sei o que lá? Aí, pô, chegava a finais de semanas, eu nessa época da minha adolescência, quando a minha esposa me conheceu, eu era tenente, né? Em 2011. Pô, eu dava umas 5 palestras final de semana, assim, em vários lugares diferentes. Tanto é que eu lembro que no começo eu tive que parar, porque a gente não namorava, né? Assim, entendeu? Qual que era o namoro? Ela ficava me acompanhando em lugares, dando palestra, assim, tal. E aí, bom... Vamos num date hoje. Uma palestra. Você vê, pô, e aí, onde a gente vai hoje? Pô, a gente vai hoje lá no centro de convenção, não sei o que lá, que eu vou dar uma palestrazinha. Tipo uma pipoca lá. E aí depois eu realmente fui parando. Aí, só que antes disso tem outra coisa que também para mim foi uma das maiores experiências da minha vida. Eu já, aí com 17 para 18, já indo para a escola naval, comecei a participar. Porque vejam, eu estou lendo várias biografias, né? Aí eu li a vida de São Bento, que era monge. Eu queria tentar meditar. O grande mote de São Bento é ora et labora, né? Reza e trabalha. Aí eu fazia ali as práticas de São Bento, tanto é que o pessoal me zoava. Pô, tu tá num mosteiro ou no colégio naval? A galera assim, né? Porque, obviamente, eu fui largando umas coisas minhas, a galera me viu, às vezes, meio isolado e tal, comecei a passar mais tempo lá na capela, porque, no começo, eu me apaixonei muito por isso. Eu lia muito. E aí, quando chegou a época de ler uns santos que tiveram mais contato com pobreza, né? Eu comecei a
procurar lugares para participar de pastoral de rua, que são essas pessoas que vocês devem ver por aí. Só que eu participava de comunidades que faziam isso e viviam disso, que largavam a vida para ficar, tipo, vocês devem ver na rua um pessoal vestido de marrom. Então eu, às vezes, final de semana, dormia na rua, na Presidente Vargas, tentando esses problemas aí que eu comecei com meus amigos. Eu ficava levando o pessoal morador de rua para albergue, para tentar tirar a identidade para o cara, para ajudar a fazer não sei o que lá e tal. Eu fiquei aí uns 8 anos fazendo isso. Então, durante toda a minha escola naval, depois como tenente, e também fui deixando de lado com a própria minha vida de carreira. Afinal de contas, né, a gente tem que juntar isso tudo com o início da conversa, né? Comandos anfíbios, paraquedista, os cursos. Em 2013, eu fui para uma missão no Líbano. Então, fiquei uns 10 meses nessa missão aí. Ou seja, essas coisas todas já pararam. Aí eu já voltei à minha área. Você via, lá no Líbano, eu dei umas palestras já totalmente voltadas para áreas de religião. Pô. Eu dava palestra lá sobre a estrutura do mundo muçulmano, dos xiitas, dos sunitas, dos salafistas. São coisas que... Esses assuntos eles estão muito ligados um com o outro. Né? Não dá para você desvencilhar essa coisa. Então, eu fui muito nesse métier, até que aí fiz, como tenente, faculdade, licenciatura em filosofia, para formalizar o que eu já fazia, né? E depois, nessa época do Líbano, conheci essa área mais de que a filosofia ela tinha uma formalização. Porque eu pensei em ir para a área da psicologia, de fazer psicologia. Só que eu me decepcionei muito na psicologia. Não que eu tenha alguma coisa contra. Foi só uma experiência inicial que hoje eu já entendo o que aconteceu comigo. Eu conheci Freud, Jung e achei que as ferramentas que eles me davam atrapalhavam mais do que ajudavam. Foi só isso que aconteceu comigo. Hoje em dia, eu fiz várias pós-graduações também na área de psicologia, em terapia cognitivo-comportamental. Essas pós-graduações de um ano e meio, né? Em terapia cognitivo-comportamental, até na psicanálise moderna, que já está mais afastada de Freud, assim. Então, e dou aulas em pós-graduações de psicologia. Então, nada contra. Foi só uma experiência daquele momento ali que eu falei assim, cara, eu não quero usar as ferramentas da psicologia porque eu não estou gostando delas. Eu quero a da filosofia, mas normalmente nego encara filósofo como um maluco, porra, de cabelo de dread que está com a roupa toda zoada na rua, caramba, e, eu, pelo contrário, eu ando mais até... Então, tu tem que ir juntando e falar, cara, esse mundo aqui, eu não quero esse mundo de domínio, entendeu? Aí eu achei essa área aí, que existia uma filosofia que é chamada de várias maneiras diferentes pelo mundo. Então, na Europa, eles chamavam, e nos Estados Unidos, de counseling. Aí, em outros lugares, filosofia aplicada. Aqui no Brasil, filosofia clínica, o pessoal fala. Então, eu dou aula numa pós-graduação de filosofia aplicada. Algumas de psicologia clínica, né, que é de atendimento mesmo. A minha coisa na filosofia, eu não fico dando aula de filosofia de a metafísica em Kant. Obviamente, eu sei porque eu estudei isso na faculdade, né? Mas não me interessa muito isso. Me interessa, tipo assim, o que está faltando na tua vida para tu estar com um sorriso nessa cara? De uma maneira geral, é mais ou menos por aí porque você começou a que me estudar interessa. por conta que você queria resolver os problemas, isso, né? Isso. Então, não é filosofia e vocês veem, né? A minha vida, ela está toda... Eu não consigo, inclusive... não me chama a atenção mesmo esse problema metafísico que não tiver encarnado no tempo que eu vou passar com meu filho, com a minha esposa, resolvendo problemas militares, recebendo o pessoal na minha sala como comandante com vários tipos de problema. Essa semana apareci lá um militar meu com a mãe já com metástase, com câncer, entende? Ele falou, cara, o que você vai fazer com esse cara? Você vai se preocupar só com um documento administrativo? Ah, não, vamos fazer uma papelada para tu tirar a licença, caramba. Entende? Então, para mim, a filosofia, ela, na verdade, tem que ser isso. Para mim, toda a filosofia, que aconteceu muito com a modernidade, de filosofia que está toda permeada de imoralidade no mundo, para mim, isso é uma grande doença da filosofia. Entende? Não é por esse lado muito que eu fui, não sou desses que, tudo é verdade, tudo pode. Eu falei, não, eu acho que tem várias coisas que as pessoas fazem que destroem a vida delas. Então, eu acho que o ser humano não foi criado para certo tipo de coisa e que a vontade, assim, isso acho um ponto importantíssimo da filosofia.
E aí vocês percebem que ela está durante todo o caminho junto, né? Porque, afinal de contas, a gente tem vida, a gente vai para casa, né, da Marinha. Então, o meu tempo de casa, essas coisas foram andando muito juntas. Aí, em 2019, eu fui morar na África por uma missão militar, num país chamado São Tomé e Príncipe. Passei lá 1 ano e 4 meses, de repente, alguma coisa perto disso, já com a minha esposa e as crianças. Foi a época da pandemia, né, 2019. E aí... E, professor, esse contato assim, com o povo de lá, que a gente sabe que é um povo mais sofrido, assim, é um povo mais pobre, tem essa questão, né, humanitária, e o senhor já dormindo aqui na Presidente Vargas, fazendo toda essa abordagem que o senhor falou, e até para lhe comentar, né, para quem não sabe, a Escola Naval é regime de internato. Então, você está lá segunda, tu entra segunda de manhã cedo e sai sexta à noite. Então, você tem um final de semana livre. E para você dormir ou acolher as pessoas na rua, você tem que dispor do seu final de semana. Sim. Abdicar dele para poder ainda fazer isso. Sim. Isso aí realmente... o pessoal acha que eu fazia tudo de uma maneira muito normal, assim. Eu nunca fui um cara estranho de... Você vê, eu na época de escolher os camarotes da Escola Naval, a gente escolhia efetivamente, né? Quem as pessoas que você ia estar, você vê, no meu camarote, na Escola Naval, eu sou católico, né? E, assim, sou católico, eu participo da missa todo dia. De manhã eu vou ali, tento ir à missa, ou no meu quartel tem na hora do almoço, lá de meio-dia a meio-dia e 30. Eu vou ali na missa, tá? Pratico o catolicismo, assim, levo bastante a sério, né? E você vê, no meu camarote da Escola Naval não tinha católicos. Era eu e outras pessoas, assim. Eu nunca fiquei... fechado numa realidade assim de não, eu vou ficar... Porque hoje acontece muito isso, né? Sobretudo com o celular, é fácil a gente passar um dia inteiro com gente que viva só a nossa realidade, né? Então, para mim, sempre foi muito bom assim, a questão da África, a questão lá do Oriente Médio, de conhecer um país que é muçulmano, viver lá, sabe? Porque o entendimento humano e a tua imaginação se dilata em vários sentidos de você tentar entender certas ações, sabe? Você vê lá, a gente tinha aqueles problemas de carro-bomba, de gente se explodindo, de você conversar com pessoas que odiavam israelenses, que se odiavam muito mais do que a gente imagina aqui, com bairros separados por religião, como é lá no Líbano, né? O bairro dos muçulmanos xiitas, o bairro dos muçulmanos salafistas, o bairro dos católicos maronitas, entende? O bairro dos armênios. São realidades que, às vezes, a gente desconhece, né, no nosso mundo. E na África, obviamente, se descortinou uma outra realidade que interfere na minha vida decisivamente em vários pontos.